Eu sou a professora Vanessa e estou aqui hoje novamente para a gente conversar sobre matemática. O nosso assunto de hoje é onde os números estão. Qual é a função dos números? Para que a gente utiliza eles no nosso dia a dia? Para começar, eu dei uma andada aqui em casa mesmo, começando lá da garagem, para ver o que a gente encontrava que tivessem números. A primeira que eu encontrei foi um carro lá na garagem. Como não dava para ele entrar aqui para eu mostrar para vocês que ia ficar um pouquinho apertado, eu trouxe um modelinho aqui, ó, de brinquedo, só para a gente conversar sobre ele. Do lado de fora, no início do carro, a gente tem a placa. A placa é composta por letras e números. Esses números representam o código de cada carro. Outra coisa que eu encontrei junto com o carro foi um documento de habilitação. Ele serve no Brasil inteiro. E nesse documento que a gente precisa ter para dirigir, tem uma porção de números. Tem o número do seu documento de identidade, tem os números representando a sua data de nascimento, tem também a validade, porque ela tem um período. Quando chega nessa validade, nessa data que está aqui, você tem que fazer novos exames para renovar esse documento. Caminhei mais um pouquinho e fui para a sala. Olha o que eu encontrei na sala. Uma conta. Essa conta aqui é uma conta da companhia de água. Nela a gente tem também uma porção de números. Você não vai acreditar. Depois você pede um adulto para ver uma. A gente tem o número de telefone da empresa de abastecimento de água. A gente tem um endereço. Nesse endereço tem o nosso CEP. O CEP ele é composto por 8 números. Essa sigla significa Código de Endereçamento Postal. Ele ajuda a localizar diferentes lugares no Brasil, porque cada um tem o seu código de endereçamento postal, ou seja, o CEP. Tem também quantos litros de água a gente gastou. Outra coisa que tem de informação, de acordo com esses litros que a gente gastou, tem os valores que a gente tem que pagar. Então, os números estão presentes também nos valores que nós temos que pagar. Tem uma data de vencimento, então os números estão na data novamente, porque a data avisa até quando a gente pode pagar essa conta. E no finalzinho da conta tem uma porção de outros números, uma composição numérica bem grande. Ela representa o código de barras, que é também uma identificação da conta para você levar ao banco e poder pagar. Lá na sala também eu encontrei um telefone. Esse meu aqui parece antigo, mas não é. Esse parece muito usado antigamente, que a gente usava para discar as teclas, mas esse é de apertar mesmo, é só uma cópia do modelo antigo. A gente aproveita para falar do telefone, que é onde a gente disca para as pessoas, disca vários números, né? Os números de telefone fixos, que hoje muitas casas já não possuem mais, eles contam com 8 números que representam o código de cada casa. Já os celulares, hoje eles contam com 9 números. A gente também consegue ligar. Cada 9 números representa o código de um telefone. A outra coisa que eu encontrei na sala, e vocês com certeza também já viram, é um livro. Os livros também estão cheios de números, mesmo que o tema, o assunto do livro não sejam os números. A gente tem os números das páginas, normalmente aqui dentro a gente tem algumas informações numéricas sobre o livro, né? Quando ele foi produzido, qual é o lugar, o telefone da editora. Mas os livros têm um número muito interessante, que é o ISBN. Ele também é um código composto por uma sequência diferente de vários números. Cada número produzido no Brasil recebe um código desse. E aí, ainda que você não saiba o nome do livro corretamente, mas se você tiver esse código, você consegue identificá-lo em qualquer site, em qualquer biblioteca. Bacana, né? Outra coisa que eu achei também foi um controle. O controle tem uma série de números para identificar o quê?
os canais, o canal que a gente quer assistir. Tenho certeza que você já sabe de cor o número daquele canal do seu desenho preferido, não é? Agora a gente vai para o quarto. No quarto, eu encontrei uma caixa de sapato. Na caixa tem um número que a gente usa para comparar o tamanho do sapato. Cada um tem o seu tamanho. E as crianças, não é, conforme vão crescendo, apresentam tamanhos diferentes. E esse tamanho vai mudando muito rapidamente, não é? Outra coisa que tinha lá no quarto foi um creme hidratante. Ah, o creme hidratante é bem interessante. Tem um número aqui na frente que é o 200. O 200 representa a quantidade de produto que tem aqui dentro. 200 gramas. Ele também, atrás, apresenta o números na validade, que é até quando eu posso usar esse produto com segurança. Apresenta também um código de barras para quando vai passar lá no mercado, né? Ele tem a identificação do produto, cada número representa um produto, cada sequência numérica. A gente também tem o endereço da empresa, com o número uma rua, o número de onde ela fica. Tem também o CNPJ, que são vários números juntos que também cada empresa no país possui um. É a sua identidade enquanto empresa. Outra informação que tem é o telefone do SAC. O SAC é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Cada um tem um número para que a gente possa ligar, para dar sugestões, para tirar dúvidas ou para informar qualquer outro tipo de ocorrência. Outra informação que sempre tem nos produtos industrializados é o lote. O lote é uma informação muito importante. Esse código do lote, para a indústria, ele representa o documento do alimento, do creme, de tudo que é produzido na indústria. Quando a gente consulta esse lote lá na produção da indústria, a gente consegue saber se ele foi produzido por uma máquina, em que dia, em que mês, em que ano, qual horário, quem estava produzindo este produto. O lote traz muitas informações importantes, não é? Vamos para a cozinha. Para a cozinha eu peguei um produto só, porque esse produto aqui eu peguei um fubá, tem tanto número que nem precisou de pegar outro. No fubá, primeiro aqui na frente a gente encontra o 1. O 1 é de 1 quilo, representa a quantidade de fubá que tem nesse pacote. Mas quando eu viro no verso, os números estão presentes em várias situações. Tem uma receita de bolo de cenoura. E para essa receita vão 2 cenouras, uma xícara de óleo, 5 unidades de ovos. Olha os números presentes na receita indicada pelo fubá. Mas não tem só receita, não. Tem um outro campo que todos os alimentos também possuem, chamado informação nutricional. Normalmente ele está num formato de tabela. E nessa tabela a gente consegue saber todos os nutrientes que estão aqui. Outra informação que tem é o lugar que foi produzido. Novamente tem o CNPJ, que é o número de cadastro da empresa, tem também o endereço e o telefone do SAC, onde a gente pode consultar informações. Outra coisa que tem, não pode faltar, que eu já comentei no creme, é a validade, até quando eu posso utilizar esse produto. Tem também quando ele foi produzido, não é? E o lote. Não esquece que o lote é uma informação muito importante. Ele é a identidade desse produto, é como se fosse o documento do adulto. Com esse número a gente consegue descobrir várias informações sobre a produção do fubá. E no banheiro? Será que no banheiro a gente tem alguma coisa que tem números? Eu trouxe uma coisa que eu encontrei lá. Esse aqui é o fio dental. O número que tem bem aqui é o 100, porque ele tem 100 metros de fio dentro desse potinho. Aqui também tem o lote, porque ele também teve uma produção, o número do lote, e tem a validade. Sim, o fio dental tem um prazo para ser utilizado. Agora eu vou lá para a lavanderia. Eu achei um pacote de sacos de lixo. Esse saco de lixo aqui tem muita informação. Ele tem a quantidade de sacos. Vamos lá. Tem 100 unidades de sacos de lixo aqui dentro. Tem também números representando o tamanho.
Esse aqui, o tamanho dele é 39 centímetros por 58 centímetros. Tem o atendimento ao consumidor, o telefone, tem também o número de identificação da empresa, o CNPJ, tem também o código de barras, que ajuda a gente a passar lá no mercado. Tem um outro número aqui interessante, que não havia nos outros produtos. Números referentes à composição. Ele tem 95% de material reciclado e 5% de pigmento. Porcentagem ainda não tinha aparecido aqui hoje, né? Bom, por último, a gente achou aqui um shampoo para cachorros, para filhotes. O número que tem bem aqui na frente é o 500. Por quê? 500 ml é a quantidade de produto que tem aqui dentro. Mas no verso, a gente tem novamente o telefone do saque, um código de barra para passar no mercado, o código identificador da empresa que produziu esse shampoo, e tem um código diferente nesse aqui. Tem o código do responsável técnico, da pessoa que elaborou este produto. Ele é um farmacêutico e aqui tem o código dele no Conselho Regional de Farmácia. Significa que ele está cadastrado no Conselho Regional de Farmácia. Cada pessoa que está cadastrada em um conselho tem um número. Nossa! Foram muitos produtos andando pela casa. Tenho certeza que dava para separar muitos mais. Mas já deu para ter uma ideia do quanto os números estão em todos os lugares, não estão? Mas esses números, de acordo com essas funções, eles recebem algumas classificações. Vamos dar uma olhada comigo? Os números são utilizados em situações diversas e em cada uma delas desempenham diferentes funções. Às vezes ele indica uma quantidade, quantos são os dias do mês, quantos são os meus brinquedos. Nesse caso, consideramos este número cardinal. Neste exemplo, ele foi utilizado para contar as blusas da gaveta, que são 4, e os brinquedos que estavam na caixa, que são 5. Em outras situações, o número indica uma posição. Ele nos ajuda a guardar o lugar ocupado por um objeto ou por uma pessoa. Por exemplo, se eu sento na terceira carteira da fila da janela. Ou se eu fui o terceiro a entrar no ônibus. Então, ele é chamado de ordinal. Olha só este exemplo, onde as crianças estão organizadas em fila para lavar as mãos. O primeiro menino de blusa verde já está na vez dele. Agora, a menina de blusa amarela será a quarta a lavar as mãos. Os números também podem ser utilizados como código, o que não tem necessariamente ligação com a quantidade nem com a ordem que a gente acabou de estudar. Como, por exemplo, o número de telefone, a placa do carro, o CEP de um lugar. No nosso exemplo, primeiro a gente tem a imagem do ônibus. Logo acima, a gente tem um número que se refere à rota a qual ele pertence, quais bairros ele passa. E embaixo, a gente tem um número que identifica esse ônibus em meio a uma frota. Ao lado, a gente tem uma placa de uma rua e nela a gente tem o CEP. O CEP é o Código de Endereçamento Postal. Cada localidade recebe um CEP, um código para que possa ser identificada. Fechando a aula de hoje, os números e suas diferentes funções. Para saber a quantidade, seja na hora de contar ou de medir, dizemos que se refere ao aspecto cardinal. Para saber uma posição, seja na fila ou a ordem de algum objeto, dizemos que ele tem um aspecto ordinal. E para codificar, ou seja, quando ele representa um código, no caso das senhas e dos números de telefone, por exemplo. Um grande abraço e até a próxima aula!